nos conduzir, Senhor. Nosso coração se incline ao Teu. Que além de tudo, além de todos, que além das limitações que há em nós, o Teu poder seja manifesto. E venhamos a ter uma experiência contigo nessa noite, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo. Te convidamos, Espírito Santo, vem conosco. Venha nos levar a adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque Te amamos. Temos uma aliança contigo. Nada, nem nenhuma situação equipara isso, equivale ao Teu poder, à Tua graça, Senhor. Toca no nosso coração nessa noite e faça a conexão entre nós e o nosso Deus para viver a verdade do Teu Evangelho. Não apenas palavras, não apenas canções, mas a Tua verdade. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Teve um dia desse que eu visitei a minha irmã, lá perto de Ponta Grossa. Ela mora numa cidade que chama Prudentópolis. Eu estava lá visitando a igreja presbiteriana. E quando foi contada uma experiência de um jovem que visitava um país onde o evangelho não poderia ser proclamado. E esse jovem parou num restaurante para comer. E como de costume, instantaneamente ele abaixou a cabeça para agradecer a comida. E a pessoa que estava com ele disse: cara, você não podia ter feito isso. Eles vão perceber aqui que você é cristão. E ele: ai, mas agora já foi, né? E nisso, o garçom viu, chegou lá e falou assim: você é cristão? Ele falou: agora eu tô morto, né? Me descobriram aqui. E ele disse, trêmulo, né? Mas disse a verdade: sou. A ele: estão te chamando aqui dentro. Aí começou a ficar mais difícil. E ele foi para ver o que era. Tem uma pessoa que quer conversar com você. Ele pensou: já vai me questionar alguma coisa. E chegando lá, era o cozinheiro daquele restaurante. Pegou ele correndo, entraram dentro de um banheiro. E ele falou assim: você é cristão? Bem baixinho. Eu queria que você me desse um abraço. Esse jovem ficou: tá, mas vou te abraçar, mas por quê? Ele: não, porque eu também sou cristão, mas eu não posso fazer nada dessas coisas aqui. E de longe eu vi que você era, então, por favor, me dá um abraço aqui. E ele abraçou. Quando terminou aquele abraço, ele falou assim: dá para você cantar uma música assim, bem baixinho aqui comigo no banheiro? E ele: tá, vamos cantar. E eles cantaram uma música bem baixinho. E depois ele falou: dá para você orar por mim? Mas eu não preciso ouvir tua voz, não. Pode pôr a mão na minha cabeça, orar pela minha família, mas não precisa falar para ninguém ouvir. E depois de tudo ele falou: vamos ceiar junto? E esse jovem falou: mas como nós vamos ceiar aqui no banheiro? Não tem suco aqui, não tem pão.
Ele, não faz de conta que nós estamos ceando. Não precisa ter os elementos aqui. E aquele jovem conta essa experiência por onde ele passa, num país provavelmente muçulmano onde ele passou. E quando eu ouvi contar sobre isso, eu falei, Deus, nos perdoa, porque nós temos tudo isso. Nós temos um lugar para adorar. Nós temos pessoas que nos abraçam. Tem que até falar, para de abraçar, abraça demais. Né? Tem pessoas para cantar junto, para orar, a liberdade que nós temos de vir na igreja a qualquer dia, a qualquer hora. Sabe, os elementos da ceia estavam ali, que era Jesus. Não precisava mesmo ter o vinho e tem o pão. E quantas vezes nós temos o elemento da ceia e nós, ceia, não vou, hoje não vou tomar ceia. Sabe, é uma reflexão para nós que vivemos num país onde ainda podemos ter liberdade. Que esse desejo de abraço, esse desejo de cantar para o Senhor, de receber uma oração, possa estar no nosso coração, mesmo com toda essa liberdade. Porque se tudo isso não estiver dentro de nós, mesmo em meio à liberdade, a verdade é que nós estamos presos. Eles são mais livres do que aqueles que podem ser livres, mas estão aprisionados por conceitos. Salmo 16 diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o ânimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da minha vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Repete comigo assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aproveita essa alegria então que o Senhor te deu e dê um abraço quem está do teu lado. Em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Levantamos as nossas mãos, porque pensamos em te adorar. Que a nossa liberdade nunca seja trocada por nenhuma outra prisão, por nenhum outro conceito. Porque há um desejo em nós de te buscar cada dia mais. Cada dia mais. Não importa que o mundo está em crise,
realizar o teu querer, a tua vontade. É por isso que nós entramos nesse lugar, para te buscar, Senhor. Diga isso a Ele. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite de me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu verei o teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, tua vontade em mim. Aleluia! Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, mas a tua vontade em mim. Existe uma batalha em nós que conspira contra a vontade de Deus. Existe uma batalha em nós que faz uma divisão na nossa cabeça entre o certo e o errado, entre aquilo que me agrada, aquilo que me desagrada, aquilo que não é muito compatível com a minha vida, mas aquilo que eu sei que é certo, mas eu não sei. Como diz Paulo, a carne militando contra o espírito, o que eu quero eu faço, o que eu
nos completar de uma maneira que nada vai calar a voz minha, tua, como adorador dele, como a nossa vida por ele e para ele. São todas as coisas. Nosso chamado de adorador nunca seja interrompido por nada. Assim Deus me formou.
porque sempre no altar da adoração o Senhor será exaltado. Sempre, sempre. O único altar é para ti. Não existe nenhum outro. Um dia foi deixado toda a glória, e nós podemos dizer nessa noite que não foi em vão. Mas hoje o Senhor reina em meio a tudo, em meio a todos. Vem, Jesus, leva-nos a esse altar de adoração. Declaramos: seja sempre exaltado. Amor
nossa vida de louvor não fique aqui nos cultos, entre o pecado e o Senhor, que venhamos sempre escolher por Ti. Livra-nos de perdermos a salvação, Senhor. Perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa a fragilidade de sermos enganados por nós mesmos muitas vezes. Jesus, o Filho de Deus, venhamos aprender com Ele. Deixou tudo o que era próprio para viver o que era do Pai. Abriu mão de tudo que tinha para viver para o Pai. Foi recebido na glória e hoje está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Obrigado pelo teu amor incondicional. Seja exaltado em meio aos louvores do seu povo. Mesmo sendo quem somos, mesmo sendo limitados, há um desejo em nós de te conhecer, de te buscar. Há um desejo em nós de que nada paralise a voz de um adorador genuíno e verdadeiro. Há um desejo em nós de que sempre no altar da nossa vida, o altar da nossa casa, o altar da tua igreja, o Senhor seja adorado. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe as palavras dos nossos lábios que confessam o teu nome. Recebe as expressões mais variadas possíveis. Recebe os corações contritos, porque a tua palavra diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Recebe, Senhor. Recebe. Nosso louvor é fruto dos lábios que confessam o teu nome. Fruto de lábios daqueles que te buscam, aqueles que caminham em sua direção, aqueles que querem te encontrar. E como igreja de adoradores que somos, geraremos famílias restauradas por Ti. Em cada casa dessa cidade nascerá a Tua igreja. Em cada bairro, em cada condomínio fechado, em cada empresa, nascerá uma igreja que adora ao único Deus, Yeshua HaMashiach. Recebe, são teus adoradores, Senhor. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor. Não há outro além de Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar as crianças. Se você quiser se sentar, as crianças. Até 12 anos. Aleluias. Vamos orar, queridos. Pai, nós abençoamos as crianças nesta noite, para que o Senhor ministre os corações com todo o Teu amor, com todo o zelo, com todo o carinho.
e o teu Espírito venha fluir e derramar abundantemente sobre eles. Usa esses mestres e professores que dedicadamente, Senhor, estão entregando as suas vidas para levar esse evangelho de vida, de amor, para o coraçãozinho deles. Declaramos a tua bênção, a tua guarda, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Na cruz, me deste vida. Na cruz, me deste vida. Na cruz, me deste vida. Na cruz, foi na cruz, foi na cruz. A cruz me libertou, a cruz me resgatou. Foi na cruz, a cruz, foi na cruz. Naquele dia, naquela cruz, foi pago um alto preço. Um preço de humilhação, um preço de vergonha, um preço de dor, de sofrimento, de amargura, de tristeza, um preço de rejeição, um preço de acusação. Naquele dia na cruz foi pago o preço do pecado. E a vida que temos hoje, nós temos porque um dia, lá atrás, um homem chamado Jesus de Nazaré foi levantado no madeiro. E lá ele morreu, entregando a sua vida, para que o sangue derramado viesse pagar o preço do meu, viesse pagar o preço do seu, viesse pagar o preço do nosso pecado. O que nós temos feito com esse sangue? O que nós temos feito com a obra da cruz? O que nós temos feito com esse homem Jesus? Gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes, antes de iniciarmos e entrarmos na palavra do Senhor para esta noite. Que você pudesse nesta hora relembrar desse sacrifício na cruz. Pudesse imaginar na sua mente como foi esse dia, esse momento em que um homem como eu e você foi pregado num madeiro, numa cruz e erguido. E ao ser erguido, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes temos negado a Jesus? Quantas vezes temos crucificado Jesus novamente, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Quantas vezes nós temos enfincado mais um prego nas mãos de Jesus, e Ele tem dito: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz que me deste vida. Foi na cruz que pagaste o preço. Foi na cruz que me deste vida. Me
deste vida, me deste vida. Foi na cruz, foi na cruz. Senhor, que essa vida liberada na cruz flua através de nós e flua em nós. Que essa vida, Senhor, seja levada de dentro de nós para aqueles que não têm mais vida, e que possamos ser os teus mensageiros, os teus enviados, para propagar esta obra tão linda, essa obra tão poderosa e tão maravilhosa, que é a sua morte naquela cruz. E o melhor, possamos declarar que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e hoje vive, e hoje vive, e hoje vive, e hoje vive para sempre. Te adoramos, Senhor, te glorificamos nesta noite, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do nosso amado Senhor, do nosso amado Salvador Jesus. Aleluia. Aplauda Ele, aplauda aquele que vive de eternidade a eternidade, Jesus o Cristo, o Messias, o adorado da nossa alma. Oh, aleluia! Aleluia. Ele vive. Amém. Por gentileza, abra a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos meditar um pouco nessa palavra. E as coisas são interessantes, como Deus move, né? Como Deus faz as coisas. Terça-feira estávamos no céu, que é a célula de edificação de líderes, onde estávamos ministrando os líderes de célula, os colíderes e anfitriões, onde o Senhor estava nos levando a algumas marcas que habitam num líder de sucesso, num líder que Deus tem levantado para alcançar conquistas e vitórias. E no meio dessa ministração, o Senhor me lembrou de algo que foi uma pessoa especial, que é esse homem chamado Neemias. E me trouxe à memória algo, e começou a trabalhar no meu coração isso, e o que eu quero compartilhar com você nesta noite, sobre o que Deus veio falando comigo nesses dias, sobre a vida de Neemias, sobre alguns pontos que eu quero deixar para que você pense nesses dias. Mas antes eu quero que você entenda algo. Neemias, ele era judeu, provavelmente da tribo de Judá. Foi levado cativo no cativeiro babilônico. E foi colocado como servo do rei Artaxerxes. E se tornou copeiro desse rei. Nós podemos achar que copeiro, de repente, era uma função até pequena, desprezível. Mas naquela época o copeiro do rei era alguém de importância. Era alguém que tinha autoridade, porque ele tinha liberdade de entrar na sala do trono a qualquer momento, a qualquer instante, e tinha acesso total ao rei. Enquanto os outros tinham que ter todo um cerimonial,
todo um processo, um monte de coisa. Ele tinha total liberdade de acesso ao rei. Neemias não era qualquer um, era uma pessoa de influência na corte real. Não em governo, porque ele não tinha autoridade diplomática, mas sim de contato com o rei. O rei conversava com ele, dialogava com ele. E ele tinha esse privilégio. Ele era judeu, escravo. Porém, vivia no conforto do palácio, com as melhores comidas, os melhores aposentos, as melhores roupas, porque não se podia apresentar diante do rei de qualquer maneira. Não se chegava diante do rei com roupa suja, com roupa rasgada, não. Ele tinha uma vida de conforto, ele tinha uma vida, para os nossos padrões hoje, excelente. E era copeiro do rei, servia ao rei. Só que algo aconteceu com esse homem Neemias, que eu quero tentar trazer para que hoje o Espírito Santo mova no seu coração e possa realmente nos incomodar na real situação e circunstância que muitas vezes nós estamos vivendo. Hoje eu quero chacoalhar um pouquinho a árvore. Eu quero mover um pouquinho as estruturas. Então hoje, queridos, eu preciso me mover numa unção profética. Eu preciso atuar nessa unção para que a palavra do Senhor venha tocar o teu coração, para que possa nesta noite te arrancar, se for o seu caso, de uma situação de repente difícil e complicada que hoje você possa estar vivendo. Mas eu quero dizer que pelo nome daquele que é soberano e que reina eternamente, sobre tudo e sobre todos, hoje as mãos dele estão estendidas para te arrancar desse lugar. Por isso que nós vamos tentar entender um pouquinho do que aconteceu com Neemias, para que possamos entender o que Deus tem para nós nesses dias, amém? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Hacaliá, no mês de Quisleve, no 20º ano, enquanto eu estava em Suzã, a capital, Hanani, um dos meus parentes, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Judá, que haviam sobrevivido ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os remanescentes do exílio foram deixados na província, estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. Ao ouvir essa resposta, sentei-me e chorei. Lamentei por vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. Eu disse: por favor, Deus do céu, Tu és o grande e terrível Deus, que guardas a aliança e estendes graça a quem te ama e guarda as tuas leis. Que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos para que ouças a oração de teu servo, que tenho feito nesses dias diante de ti, dia e noite, pelos teus servos, o povo de Israel. Ainda que confesse os pecados do povo de Israel, cometidos por nós contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Vamos ficar aqui, vamos parar por aqui no versículo 6. Olha que interessante. Neemias, que estava em
Suzã, na corte do rei Artaxerxes, servindo ao rei, vivendo uma vida tranquila, vivendo uma vida sossegada, vivendo uma vida abastada, vivendo uma vida como muitos de nós estamos vivendo hoje, muitas vezes. Acordamos de manhã, vamos trabalhar, trabalhamos o dia todo, chegamos em casa no final da tarde, descansamos, jantamos, assistindo uma televisão, dormimos, acordamos, trabalhamos, e essa rotina se segue. Temos uma vida pacata, sossegada, tranquila. Problemas todo mundo tem. Não existe ninguém que possa falar, não, eu não tenho problemas. Não existe ninguém que possa dizer, não, eu não tenho situações adversas. Talvez uma situação financeira, uma doença, uma enfermidade, talvez um problema familiar, de relacionamento, e assim vai. Todos nós temos, mas temos uma vida tranquila, uma vida pacata, sossegada. Era a vida desse homem Neemias na corte do rei Artaxerxes em Suzã. De repente chega alguém da sua família, um parente, e ele pergunta, ei, como é que está o povo lá em Judá? E vem a resposta, olha, a coisa não está muito legal lá não. Coisa não está, né? O povo não está bem, o povo está desprezado, o povo está sendo tratado com aflição, com desprezo, o povo está vivendo grande. Olha o que o texto diz, grande aflição. Queridos, pensa um pouquinho. Neemias poderia falar assim, olha, que pena, né? Na verdade, que pena. Poxa vida, poderia ser tão diferente, mas amém. Glória a Deus, Deus vai ser a favor do povo. Aí virando as costas para o parente, pode falar, aquele povo que se exploda. Quem mandou negar o Deus de Israel? Quem mandou rejeitar a Deus? Quem mandou ser desobediente? Quem mandou ser rebelde? Agora aguenta. Paga o preço. Não é verdade? Ué, já basta eu que estou aqui, né, escravo do rei, tudo bem, minha vida é boa, tranquila, como bem, bebo, visto, aleluia. Mas poderia estar em casa, diferente, mas está bom. Quem mandou? Será que essa foi a atitude desse homem Neemias? Porque, queridos, hoje a gente tem visto que as pessoas têm andado dessa maneira. Aqui não, graças a Deus, quem não veio? Você não, glória a Deus, você não tem um coração assim. Mas hoje nós somos assim. Muitas vezes temos andado assim. Temos andado numa zona de conforto, numa zona de proteção, numa zona de conformismo, e para nós está bom, é desse jeito. Em tudo. No trabalho. Muitas pessoas não tentam algo diferente no trabalho. Não, tá bom, é isso aqui mesmo. O Brasil está em crise. O Brasil está em crise. Mas o meu Deus, o Deus que é dono do ouro e da prata, não está em crise. Muitas vezes, queridos, a gente se conforma até com uma doença. Alô? Até com a doença. E não fazemos nada. E muitas vezes ficamos naquela, Deus vai me curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Só que nem orar para a doença a gente ora. Está sentindo dor, está com problema, está com um monte de coisa e não resolve, não vai atrás. Os médicos Deus deixou para curar, amém? Você quer curar, irmão? Vai para o médico. Mas muitos de nós procuramos zonas de conforto. Na família, no relacionamento marido e mulher, relacionamento de filhos. Vai, tá bom assim, deixa fazer o que quiser. Não pode deixar, não tem problema não, esquenta a cabeça não. Só que Neemias, queridos, quando soube daquilo que aconteceu, tomou uma decisão, teve uma atitude, e é isso que eu quero falar com você, as atitudes que levaram Neemias
a ser um homem que reconstruiu os muros de Jerusalém e reedificou os portões caídos de Jerusalém. Um homem que trouxe de novo ao povo que estava em grande aflição uma grande oferta de adoração e o favor de Deus para a nação de Israel. Então a pergunta é, e eu vou fazer 2 paralelos aqui, bem rapidamente. Eu comigo mesmo, para que eu saia da minha zona de conforto e também sair da zona de conforto dentro de uma célula, amém? A célula também precisa, queridos, muita gente entra em conformismo dentro de uma célula. Tá bom eu ir na célula toda quarta, quinta-feira, lá tem o lanche, oh, glória a Deus. Tem o lanchinho, depois a gente tem Coca-Cola, né? O salgadinho, aleluia, bolo, oh glória. Mas nós vamos trabalhar nesses 2 paralelos. Como eu saio da minha zona de conforto e como sair da zona de conforto dentro de uma célula, amém? Primeira coisa, primeira atitude de Neemias. Primeira coisa que nós vemos em Neemias para sair dessa zona de conforto. Neemias, estava interessado pela situação ao seu redor. Neemias é interessado com a situação que está ao seu redor. Neemias estava naquele conforto, vivendo aquela coisa no palácio, tranquilamente, mas ele se interessou pelos problemas dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. Ele não pensou só nele mesmo, ele não pensou só naquilo que ele vivia, não. Ele olhou um pouco mais além. Chegou um parente, a primeira pergunta: ei, como estão os meus irmãos? Como que estão as coisas naquele lugar? Neemias não se conformou com a situação do povo que estava em Judá, em Jerusalém. O povo que estava vivendo miséria, grande aflição. Um povo que estava sendo desprezado, um povo que tinha sido levado escravo por Nabucodonosor e agora estava retornando à sua pátria. Ele não ficou ali simplesmente olhando de longe, ele não ficou ali dizendo, o problema é deles, não. Ele se importou, ele quis saber do que estava acontecendo. E muitas vezes, queridos, isso não acontece conosco. Nós não podemos nos conformar com a situação que está na nossa vida. Vou repetir. Nós não podemos nos conformar como está a nossa vida hoje, com a situação da nossa vida hoje. Precisamos orar, precisamos buscar cada vez mais a Deus, para que Deus mude a nossa vida. Olha a situação que envolve. Não podemos nos conformar com os muros destruídos, não podemos nos conformar com o inimigo nos atacando dia após dia, e achar que isso é normal. Nos conformar com as retaliações, nos conformar com as dúvidas, com as dores, com os traumas, nos conformar com as coisas que vêm dia após dia, achar que é normal, achar que é natural, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e vai morrer assim porque quer, irmão. Porque Deus muda. Porque Deus transforma, porque Deus restaura. Eu não posso aceitar isso. Eu tenho que me levantar, me posicionar contra. Como está a situação que te envolve, irmãos? Como está a situação que você tem vivido nesses dias? Precisamos ter uma atitude de reconstrução. É tempo de reconstrução de muros destruídos. Deus está nos chamando para um tempo de restaurar os muros quebrados, restaurar os muros destruídos na nossa vida. Mas também na célula, irmãos, precisamos saber do problema dos nossos irmãos. Como está a situação do irmão? Está passando fome, não está? Temos que se importar com os carentes, com aqueles que precisam, se importar com os nossos amigos que estão no mundo. E ser reedificadores de muros. Primeira coisa, Neemias era uma pessoa interessada pela situação que o envolvia, situação ao seu redor. Segunda coisa, Neemias não se abateu diante da adversidade. Olha que interessante. Neemias, quando ficou sabendo da situação do povo, da notícia do seu povo, ele ficou abalado. Verdade. Mas Neemias não se abateu. Neemias sentiu a dor. Neemias sentiu aquela situação toda, ele ficou abalado com a notícia. Porém,
Neemias não ficou abatido. A Bíblia diz que Neemias se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Nós lemos o texto. Ele sentiu aquela situação. Nós precisamos entender com isso que se o inimigo vem nos atacar, se o inimigo nos atacou, se ele conseguiu derrubar os nossos muros, conseguiu derrubar as nossas fortalezas, conseguiu mexer com as nossas vidas, isso pode até nos abalar, mas não pode nos abater, não pode nos jogar na lona, não pode nos fazer ser humilhados, não pode nos levar ao fracasso total, à entrega total, à renúncia total, ou seja, à morte. Muitos têm jogado a toalha. Muitos têm preferido achar que é melhor, se eu não posso com ele, então. Irmão, que isso? Se eu não posso com ele, o meu Deus pode, porque ele é todo poderoso, ele detém todo o poder, toda a autoridade. Se eu não posso com o inimigo, Deus pode contra o inimigo que se levanta contra a minha vida. Se eu não consigo, ele consegue. Por isso eu preciso buscar, por isso eu preciso ir em direção a ele, por isso eu não posso me conformar. Podemos sim ficar abalados com as situações, circunstâncias, tristes, chateados. É natural, é normal. Mas nós não podemos ficar abatidos, não podemos deixar que o inimigo passe a rasteira. E é isso muitas vezes que as pessoas têm feito. Têm deixado o inimigo abater, têm sido destruídos pelo inimigo. Terceiro, Neemias busca auxílio. E que auxílio que Neemias foi buscar? Ele buscou o auxílio do jejum e da oração. Sabe, queridos, a Priscila, a nossa missionária, ministrou hoje cedo, no EBA, quem veio no EBA hoje cedo? Oh, glória! Olha para a pessoa que está ao seu lado, que não veio, e fala para ela: você não sabe o que perdeu. Fala para ela: não perca o próximo EBA. E ela ministrou algo interessante, ela ministrou sobre os grandes avivamentos da história. Para não falar que eu estou mentindo, pergunta para ela depois. Todo grande avivamento começou com jejum e oração. Tudo move-se com jejum e oração. Neemias, ele lamentou, ele chorou por dias. Só que depois do choro e do lamento, Neemias foi jejuar e orar. E sabe quanto tempo demorou? Para os curiosos, sabe quanto tempo demorou o jejum e a oração de Neemias em favor do povo? Quem é bom de conta? De novembro a março. De novembro a março foi o tempo que Neemias orou e jejuou. E qual foi a oração de Neemias? O que Neemias orou? Que muitas vezes a gente fica perguntando: como é que é o negócio? Então tá, o que Neemias orou? Então vamos lá, a oração de Neemias foi essa. Primeiro, de exaltação e adoração a Deus. Ele já começa a declarar quem Deus é. Ele adora, ele exalta, ele glorifica a Deus. Segundo, o que Neemias fez? Reconheceu o pecado e confessou esse pecado. Oração de reconhecimento e confissão de pecados. Depois, clamor pela misericórdia e o favor de Deus para a vida do povo. Clamou a misericórdia e o favor de Deus. Então, queridos, você não sabe como orar? Neemias está ensinando. Adore e exalte a Deus. Reconheça os pecados e confesse. Clame a misericórdia e o favor de Deus. Só que muitas vezes nós ficamos no primeiro estágio, no choro, no lamento, na reclamação, na murmuração, e não saímos disso.
E ficamos, ó Deus, por que o Senhor não me ajuda? Ó Senhor, por que isso veio sobre a minha vida? Ó Deus, por que não acontece? Por que o Senhor não abre as portas? Ó Senhor, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. E não sai disso, irmãos. Achamos que Deus é obrigado a descer do céu, aparecer na nossa frente e dizer: filho, eu, teu pai, Deus Todo-Poderoso, desci do alto sublime trono para dizer: ei, anda, faz alguma coisa. Não, Neemias, depois do choro, do lamento, Neemias se levanta para jejuar e orar. Querido, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. É uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Só que tem gente que está com essa questão do choro, uma noite, 2, 3, um mês, 1 ano, 10 anos. Irmão, você não vai entrar na alegria? Não. Isso é masoquismo para mim. O choro dura uma noite, mas vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. A resposta vem, o milagre acontece e você se alegra em Deus, o Salvador, o seu Redentor da sua vida. Precisamos parar de ficar chorando, parar de ficar lamentando, parar de ficar reclamando com os problemas que vêm sobre as nossas vidas, com os muros destruídos que têm sido derrubados no nosso coração, na nossa vida. Precisamos tomar uma posição agora. Qual posição? Orar e jejuar. Temos a oração dos homens 2 dias na semana na igreja, 3 dias. Quarta-feira à noite, tem vindo 2, 3. Temos sábado das 7 às 7h40 e domingo das 8h40 às 9h20. Tem vindo meia dúzia. Depois reclama que as coisas não acontecem, irmão. Pegar no pé dos homens. Depois reclama que Deus não faz, reclama que as coisas não movem. É lógico, não ora, não busca. E depois fala: a igreja não tem oração. Irmão, tem oração, é que a gente não quer levantar mais cedo para vir orar. Eu estou cansado, trabalhei tanto, está tão difícil. Não. Precisamos sair do estágio da reclamação, do lamento, do pranto e partir para atitudes, para ações práticas. Oh, Deus, é só o Senhor na minha vida, então traga a resposta. E Deus vai mover, vai fazer, e a resposta vem, o milagre vai acontecer. Neemias orou 4 meses, irmãos. Quanto tempo você tem orado por uma situação difícil na sua vida? Ah, eu orei um dia na célula. Eu fui na célula e orei. E só? Líder de célula não é né, as mulheres não são a fada madrinha que está com uma varinha de condão. O que você quer? Ah, amém, vamos orar uma vez. Plim, aconteceu. Não é assim não, irmão. A gente se apoia muito na fé dos outros, na oração dos outros, achando que porque a pastora Márcia orou vai acontecer. Vai porque ela tem fé. Mas se Deus olha o meu coração e eu não tenho essa mesma motivação da pastora Márcia, não adianta ela orar, irmão. Vai ficar anos orando e na minha vida não acontece absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que Deus não olha aparência, mas olha coração. Eu preciso orar e insistir diante de Deus, com oração, com jejum. Insistir. Até ver a resposta estabelecida. Neemias buscou o auxílio do jejum e da oração. Quarto, Neemias foi transparente quanto aos seus sentimentos. Neemias foi transparente quanto aos seus sentimentos. Neemias não escondeu a sua tristeza do rei Artaxerxes. Ele foi transparente diante do rei. E quando o rei perguntou o que estava acontecendo, Neemias foi verdadeiro. Neemias não escondeu nada. Neemias foi transparente e disse para o rei: é isso. Só que hoje, queridos, a coisa não acontece bem assim. Sabe por quê? Porque hoje tem algo tremendo, né? As indústrias de cosméticos têm crescido muito.
E as maquiagens têm sido assim tremendas. Base, pó, rímel e tantas coisas. E agora tem até maquiagem para a alma. Porque a gente maqueia os nossos sentimentos. Nós maquiamos as nossas emoções. Não expomos, não abrimos. Chegamos para o nosso discipulador, a gente senta na frente dele. E ele pergunta, tudo bem? Tá tudo bem. Só se for na casinha do cachorro. Irmão, a gente tem essa mania de maquiar os sentimentos, maquiar as emoções, não ser verdadeiro. E acha que Deus tem, o nosso líder tem a responsabilidade de saber o que está acontecendo comigo. Por isso que as maquiagens estão sendo terríveis, que as pessoas não são sinceras, não são verdadeiras, não são reais. Mas tem que ser com a pessoa certa, também não é ser verdadeiro e sincero com qualquer pessoa. Chega lá na rua, primeiro que encontra, minha vida. Aí a pessoa vem, larga o teu marido, o que você está fazendo com ele? Larga a tua esposa. Né? Tem a pessoa certa, tem o caminho certo. Se estamos tristes, se estamos deprimidos, se estamos com problemas, precisamos buscar a presença de Deus e ser sincero diante de Deus, mas também precisamos buscar o nosso discipulador e rasgar o nosso coração e falar para ele, eu não estou bem. Me ajuda. O que está acontecendo? Isso. A sunamita, queridos, lembra dela? Ela pegou o seu moço, pegou o seu jumento e foi atrás do profeta. Quem encontrava no caminho, como é que está? Está tudo bem. Mas chegou para o profeta e falou, olha, por acaso eu te pedi algum filho? Aí que ela foi falar para o profeta, para o homem de Deus, que tinha liberado o milagre, olha, ele morreu. Só que no meio do caminho, está tudo bem. Porque é assim que tem que ser, é com a pessoa certa. E não para qualquer pessoa. Porque aí Deus estabelece o milagre. Temos que parar de maquiar os problemas. Se os nossos muros espirituais estão em ruínas, queridos, precisamos reconhecer que não estamos bem, reconhecer que a coisa não está legal e pedir ajuda. Primeiro, de Deus. Depois, daqueles que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Por quê? Entramos no quinto ponto. Porque Neemias, ele foi submisso à autoridade. Neemias foi submisso, por quê? Porque Neemias pediu ao rei autorização para ir até o povo para restaurar os muros. Olha só, ele pediu a autorização, ainda pediu cartas aos chefes das províncias, para que servissem a ele o que ele precisasse. Neemias reconheceu que dependia da autorização do rei. Ele dependia da autorização do rei para cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele, para estabelecer verdadeiramente o que Deus tinha colocado no coração dele, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele sabia que ele não poderia sair de qualquer maneira, ele fugir do palácio, sair sem qualquer autorização para fazer. Ele até conseguiria chegar a Jerusalém, mas queridos, jamais conseguiria reconstruir os muros de Jerusalém. Porque ele não tinha matéria-prima necessária para a construção. Ele não tinha autoridade para a construção. Porque se o rei soubesse disso, já iria mandar prendê-lo imediatamente. E muitas vezes nós fazemos assim, achamos que temos autoridade e vamos fazendo sem legalidade. Não somos submissos à autoridade. E vamos pôr no pé na estrada e vamos pôr na cara a tapa. E as coisas não funcionam dessa maneira. Precisamos entender que o princípio de autoridade é fundamental nas nossas vidas, para que tudo possa ser bem sucedido. Deus deixou esse princípio escrito na palavra. E é um princípio de bênção, de proteção sobre as nossas vidas. Se nós não caminharmos no princípio de autoridade, não conseguiremos reconstruir os muros abalados na nossa vida. Nós não vamos conseguir sair de situações complicadas nas nossas vidas, porque nós vamos estar
prorrogando, protelando situações, e uma hora isso explode. E o diabo, que é legalista, ele sabe muito bem o que é uma quebra de princípio. E princípio quebrado gera maldição. Precisamos iniciar tudo, queridos, na nossa vida, em obediência. Samuel disse para Saul: é melhor a obediência do que a oferta de sacrifício. Então, o primeiro ponto, temos que obedecer a quem? A Deus, irmãos. Primeira pessoa que temos que obedecer, a Deus. E depois, aos líderes que Ele colocou sobre a nossa vida. Amém? Olha só, Neemias se interessa pela situação ao seu redor. Ele não se abate diante da adversidade. Ele busca auxílio através do jejum e da oração. Ele é transparente quanto aos seus sentimentos e quanto às suas emoções, e é submisso à autoridade a qual ele estava colocado. E por último, que é algo tremendo, ele era grato a Deus, agradecido ao Senhor. Neemias reconheceu que Deus tinha agido através do rei. Olha só, queridos, olha que tremendo isso. Lê o texto depois. Neemias reconheceu que Deus agiu através do rei, um rei ímpio, pagão. Mas ele reconheceu: Deus está usando esse rei que é ímpio, esse rei que não conhece ao Deus soberano, para abençoar a minha vida, para reconstruir a minha cidade santa, a cidade do grande rei Jerusalém. Busque, depois pesquise, seja curioso e descubra quantos anos demorou a reconstrução de Jerusalém, dos muros. Não foram dias nem meses, foram anos. E o rei liberou e abençoou para que ele pudesse pegar a madeira que ele precisasse, tudo que ele precisasse. O rei deu cartas, deu autorização, liberou a bênção sobre ele, mesmo sendo um rei pagão. Por isso que Neemias reconheceu que Deus tinha agido através desse homem, através do rei. Neemias reconheceu o agir da mão de Deus sobre a vida dele. Ele reconheceu isso de uma maneira tremenda, aquilo que Deus fez. Leia o finalzinho de Neemias. Leia o livro de Neemias, que você vai se surpreender com as revelações que você vai ter diante daquilo que Deus traz para as nossas vidas no livro de Neemias. Nós precisamos, queridos, nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos, provém das mãos de Deus. Tudo provém das mãos de Deus. Nossa família, nossa casa, trabalho, carro, tudo vem dele. Ele que nos dá gratuitamente, nos abençoa gratuitamente. Sabe quando os nossos muros vão ser reconstruídos e a nossa vida vai ser transformada? Quando Deus estiver conosco. Porque Deus é o reconstrutor de muros, Deus é o restaurador de brechas, Deus é que move nas nossas vidas. Não foi Neemias nem o povo que reconstruiu os muros de Jerusalém, foi o próprio Deus, através que reconstruiu os muros de Jerusalém. Então deixa eu te dizer, tudo que nós conquistamos não é mérito nosso, não é porque eu sei, porque eu tenho capacidade, porque eu tenho conhecimento, não, é porque Deus, através da sua incontável misericórdia, do seu infinito amor, que nos honra e nos abençoa e nos faz alcançar e galgar e conquistar e vencer. Porque a partir do momento que Deus tirar a mão, a partir do momento que Deus tirar o seu favor sobre as nossas vidas, tudo vai ser levado à falência, à miséria, à destruição total. Temos que entender isso. Os nossos muros serão reconstruídos porque Deus está conosco. E quando Deus está conosco, quando nós o buscamos, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Por isso, queridos, depois de ouvir tudo isso, nós não podemos ficar na mesma situação. Eu acho que você conseguiu entender como que essas coisas são transportadas para a vida em célula.
Isso é transportado para que nós vivemos dentro daquela igreja chamada célula. Não podemos ficar da mesma maneira como está. Temos que sair dessa zona de conforto, temos que ser abalados, porque nós precisamos ir e fazer discípulos, precisamos ir reconstruir os muros destruídos de famílias, de pessoas. Pergunta, conversa com o líder da tua célula, ele faz visitas, ele conhece as pessoas, ele pode te dizer as coisas que tem ouvido, que tem visto, situações de calamidade. Nós não podemos nos conformar e achar que toda semana a célula vai ser daquele jeito, e eu nunca convidar alguém, e eu nunca buscar alguém, e eu nunca orar e jejuar por alguém. Eu não posso ficar na reclamação, dizendo, eu não sou evangelista, eu não sei falar. Você, é verdade, irmão, de repente você não, mas Deus o Espírito Santo capacita, e se você disser, Senhor, eis-me aqui, Ele vai te usar, e através de você, não vai vir 1 ou 2 pessoas para a célula, vai vir multidões de vidas, para serem transformadas, resgatadas, para serem libertas, curadas, e possam ir junto com você para o céu. Porque Neemias não olhou para ele mesmo, ele olhou para o povo que estava em grande aflição, e ele não poderia aceitar eu aqui no bem bom e o meu povo, a minha nação lá sofrendo. Eu não posso aceitar isso. E se nós olharmos da mesma maneira, olharmos para as prostitutas, para os dependentes químicos, para os homossexuais, enfim, todo tipo de pessoa com esse mesmo olhar, nós não vamos conformar, nós não vamos aceitar cadeiras vazias na igreja, cadeiras vazias nas células. Porque cada cadeira vazia dessa é uma alma que o diabo pode estar arrastando para o inferno. E Jesus está chegando, as portas do céu estão se abrindo. A qualquer momento a trombeta soa, aí não tem mais jeito. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, principalmente com a nossa vida espiritual, principalmente com a nossa vida com Deus. É tão bom assim. Não, queridos, não é. Precisamos buscar, precisamos orar. Nós faz algum tempo que nós não temos as torres de oração, e as pessoas não chegam para mim perguntando, olha, quanto vai ter? Ou para a pastora Márcia, pastora, líder de intercessão, quando vai ter uma torre de oração? Nós temos a oração dos homens, cadê? Poucos rompem para estar. E as mulheres, eu não sei se alguma se preocupou em perguntar, em falar com alguém, falar, olha, e as mulheres não vão ter oração, não? Os homens estão reunindo para orar, e nós? E depois a gente reclama. Precisamos não se conformar mais com a nossa vida, com a nossa maneira, com os nossos muros destruídos, e precisamos nos levantar. Os muros da nossa vida podem até estar destruídos. A nossa vida espiritual pode estar em decadência, pode estar em ruínas, pode estar de uma maneira lamentável, lastimável, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso me conformar, eu não posso aceitar que isso é natural, normal. Não! Eu tenho que levantar e dizer, Senhor, chega! Chega! Hoje basta! E é hora de pôr o joelho no chão e dizer, Senhor, Tu que és grande e maravilhoso Deus, me perdoa porque eu pequei. Eu não oro, eu não jejuo, a minha boca fala maledicência. Senhor, eu tenho sido mal perante os Teus olhos. Tem misericórdia da minha vida. Seja ousado, irmão, rasgue a tua roupa diante de Deus. Sou um miserável diante do Senhor. Perdoa-me. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Nesta noite o Senhor está estendendo a mão para nos tirar da zona de conforto. Deus está estendendo a mão para nos tirarmos do conformismo, nos tirarmos da apatia, para de uma vez por todas tirar da nossa mente aquela frase, eu não tenho tempo. Porque isso é a maior mentira do diabo.
Porque tempo para assistir Big Brother a gente tem, tempo para ficar assistindo as novelas da Globo a gente tem, tempo para ir na internet a gente tem, tempo para ficar conversando no WhatsApp a gente tem, tempo para tanta coisa a gente tem, mas para quando é para Deus a desculpa é: eu não tenho tempo. Eu já disse uma vez, repito, se o WhatsApp está te atrapalhando, joga o teu celular na parede, quebra ele. Compra um celular que não tem esses negócios, que só recebe ligação. Se a internet está roubando o teu tempo com Deus, mete o computador na parede em 50 mil pedaços, irmão. Não dá de presente, que se não é bênção para você, quebra. Porque a gente precisa ter tempo com Deus. Porque é muito fácil a gente reclamar: Deus, o Senhor não move na minha vida. Deus, por que isso acontece com ciclano, beltrano, com fulano e não acontece comigo? Mas eu não oro, eu não busco. E tudo está relacionado ao tempo de qualidade que eu tenho com Ele. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver. Faz a tua vontade em mim. O segredo está nisso. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer te levantar como um líder de excelência, como um homem, uma mulher que vai estar liderando uma igreja, que é uma célula dentro de uma casa. Deus está chamando você para viver essa experiência de cuidar de vidas, de discipular. Mas para isso eu preciso sair da zona de conforto. Eu preciso sair do conformismo. Eu preciso dar um passo de fé diante do meu Deus e dizer: Senhor, arranca-me dessa situação. E Ele nesta noite vai te arrancar, porque a Bíblia diz que a mão dele não está mirrada, mas está estendida. Agora Ele está esperando a minha atitude e a sua de estender a mão para Ele e para dizer: Senhor, tira-me daqui. Por isso, é uma decisão individual, não é minha. É uma decisão pessoal. Não é da igreja, não é do seu discipulador, não é do líder de célula. Sabe, queridos, muitas vezes nós gostamos muito de quando as pessoas passam a mão na nossa cabeça. Enquanto o Ministério de Louvor me ajuda aqui, você pode subir para me ajudar. A gente gosta muito de falar: é isso mesmo, vai ser bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, e você vai receber, e aleluia, glória a Deus, olha por mim, Deus libera o Senhor o milagre, Deus dá um trabalho, Deus responde a oração, Deus faz. Nós gostamos muito disso, principalmente se tiver um eis que te digo. Principalmente quando as pessoas estão orando e falam: eis que te digo, servo meu, assim diz o Senhor. Mas nós não queremos pagar o preço de ouvir diretamente de Deus, quando Ele fala assim: filho, filha. Essa é a minha vontade. Esse é o sonho do meu coração. Se eu perguntar, de repente aqui hoje, quantos têm ouvido Deus falar nesses dias? De repente uma meia dúzia levantaria a mão, até menos. Quantos têm entendido a voz de Deus? Está difícil porque os turbilhões vêm, as avalanches vêm, as lutas vêm, as aflições vêm, o diabo vem, e nós nos perdemos no meio dessas vozes. Nos confundimos com as vozes. E achamos que é melhor ficar do jeito que está. É melhor ficar quieto. É melhor ficar parado. Porque daí não tem problema. Mas o Senhor está dizendo: hoje é uma noite de ter uma atitude, de tomar uma decisão,
E essa decisão, meu querido, não é para mim. Não é para a igreja. É para Ele. É para o Senhor. É para Jesus, que um dia morreu naquela cruz. Então eu vou deixar você com toda a liberdade do Espírito para ter essa atitude com Ele, não comigo. Porque isso, queridos, muitas vezes a gente fala assim: olha, vem até a frente, nós vamos orar. Isso já aconteceu comigo. A gente vai até a frente porque o pregador falou, porque o homem de Deus falou. Mas não é porque eu queria. E sabe o que acontece? Nada. Por isso que eu não vou pedir para você vir até o altar. A única coisa que eu te peço é que estenda a sua mão e decida sair da zona de conforto. Decida sair da situação que você tem vivido. Decida experimentar a presença de Deus. E você possa expressar isso com Ele, de alguma forma. No seu lugar, no altar. Deus possa fazer isso. Porque o Senhor tem realmente trabalhado para estabelecer no nosso coração algo novo. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a orar. Se essas palavras são fiéis e verdadeiras, que você possa realmente abrir teu coração para o Senhor. Eu quero abençoar as pessoas que estão em casa, que essa palavra da mesma forma entre no teu coração. Deus está chamando você de volta ao primeiro amor, para experimentar a presença dEle como jamais você experimentou, ou como se experimentou algum dia, hoje abandonou. Eu te abençoo para que o Senhor fale contigo, e nessa semana o milagre da presença, da plenitude do Senhor invada o teu coração, e que você saia da zona de conforto e do conformismo. Por isso eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém.